Paz do Senhor. Glória a Deus, né? Estamos felizes por estarmos aqui. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas, né? E o Senhor, como a gente acabou de cantar aqui, né? Realmente esse ano foi todo para mim. Não sei se foi todo para você também, mas foi todo para mim também. Eis-me aqui, né? Quem somos nós para dizer não quando o Senhor nos chama? Nós não temos condições de falar não para o Senhor. Então eu estou muito feliz. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. E eu queria que você ficasse atento, né, àquilo que o Senhor tem para falar no teu coração nessa noite. O Senhor, Ele sempre tem uma palavra para o nosso coração. Ele não nos tira da nossa casa e nos traz para a sua casa sem que Ele tenha uma palavra já preparada para o nosso coração. Então eu creio que o Senhor também vai falar ao teu coração. Hoje está muitos rosas por aqui, né? Muitos rosas. A gente está aqui florido de rosas. Nós estamos no mês de Outubro Rosa, que é um mês de consciência, né? Para a gente, para as mulheres. Se cuidar, nós temos que nos cuidar. Principalmente a mulher, que ela dá conta de muita coisa, né? Ela cuida de muita gente. Então é um dia para a gente parar o mês todo, mas hoje nós separamos, né? A IMO 54 separou esse dia para que você, mulher, possa se tocar, para que você possa entender que você é importante para Deus e que Deus precisa de você aqui, bem, saudável, né? Fazendo a vontade de Deus. Então, se depender de nós, né, mulheres? E eu estou falando isso para mim também, porque eu corro de médico, mas eu estou falando isso para mim também. Vamos nos cuidar, porque o Senhor quer nos usar para que a gente possa dizer: Senhor, eis-me aqui, né? Precisamos estar bem. Eu queria dividir um texto com vocês, principalmente com as mulheres, mas os homens também vão receber, se Deus quiser, né, essa palavra, porque a palavra de Deus é para todos. Eu vou meditar em dois textos hoje com vocês. O primeiro deles está em Mateus 25. Eu queria se pudesse colocar lá no telão para a gente. É um texto muito conhecido. O título dessa mensagem hoje é: como você está usando o talento que Deus te deu? Como você está usando o talento que Deus te deu? Essa passagem aqui é uma passagem muito conhecida. E eu vou explicar antes de ler, pode deixar ela aí, sobre a palavra talento, porque a gente sabe que as palavras têm vários significados, né? Palavras iguais com vários significados. Talento, no Antigo Testamento, é o maior peso hebraico para metais. A moeda mencionada no Novo Testamento é o talento grego, com um valor aproximado de 240 libras esterlinas. Talento também é uma palavra de origem latina, que quer dizer uma inclinação natural de uma pessoa realizar determinada atividade. Quando a pessoa tem tendência a realizar aquela atividade, a gente diz que ela tem muito talento. E esse talento facilita o sucesso da pessoa. Essa palavra, apesar de nós a conhecermos assim, ela vem lá do cristianismo, é nossa, né? Veio do cristianismo por causa justamente desse texto que está aqui no telão para vocês e está lá na frente para mim. É uma referência a uma parábola dos talentos. Eu estava conversando com a Elisângela antes aqui, né? Ela estava falando comigo sobre as parábolas. Então, Elisângela, Jesuicidência, né? Está falando de uma parábola hoje. Parábola dos talentos. Essa parábola, ela é muito conhecida. E foi ela que originou essa palavra que a gente conhece hoje aqui como talento. Nesse texto, é uma exortação. Esse texto é uma exortação. Esse texto que a gente vai ler aqui bem rapidamente, para os discípulos. Jesus fala com os discípulos e ele cita essa parábola para eles, dizendo que o seguinte: vocês precisam usar aquilo que eu dei para vocês. E vocês precisam também assumir os riscos por causa do reino. Essa parábola não fala só de algo que eu tenho e que eu tenho que usar, mas está falando também de um risco que eu corro quando eu estou usando esse talento para granjear esse talento e multiplicar esse talento. E quando a gente não faz isso, de acordo com a parábola, a gente vai sofrer uma pena no final. E a gente vai ler aqui e a gente vai entender.
Vamos ler lá o texto bem rapidamente? Eu vou acompanhar ali, Mateus 25, versículo 14. Também é como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus servos e lhe entregou seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, de acordo com a sua capacidade. De acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. A minha tradução está um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, tá? O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente após receber e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 foi lá e ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou para acertar as contas com eles. Afinal de contas, ele era o senhor da casa e tinha dado uma responsabilidade. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5. E disse o senhor: entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que eu ganhei. E o senhor disse para ele: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor, vem. E o senhor lhe disse, aí ele continua, e o que recebeu 2 talentos disse: Senhor, me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que eu ganhei. E o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhe onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Então eu fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei, recolho onde não plantei? Devias ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu teria recebido com juros. Tira dele o talento e entrega àquele que tem 10 talentos. Essa é uma passagem conhecida, mas é uma passagem forte. Porque fala aqui uma coisa interessante, que Deus dá aqueles talentos para cada pessoa de acordo com a sua capacidade de administração. Você percebe aqui que nenhum deles recebeu talentos que eles não dariam conta. O Senhor conhecia cada servo. Ele sabia que a um ele podia dar 5. E ele sabia que a outro ele podia dar 2. E ele sabia que o outro só tinha condições de receber 1. Mas Deus sabia que todos eles tinham condições para granjear aqueles talentos. E o Senhor não erra. Ele fez isso sabendo da capacidade de cada um. Então, se alguém apresentasse ou falhasse, não teria como dar desculpa. Eu não tinha capacidade para isso, porque Deus deu de acordo com a capacidade. Então, se a pessoa não fez, foi por preguiça ou por falta de amor com o seu Senhor. O talento aqui, ele representa qualquer tipo de bem que nós recebemos. Deus nos dá tempo, Deus nos dá dons, Deus nos dá muitos recursos, e Ele dá isso de acordo com a nossa habilidade, e Ele espera que a gente invista esses talentos até a volta dEle. É isso que Ele espera de nós. Se nós formos responsáveis por usar bem aquilo que Deus nos deu, gente, vai ter alegria e gozo. O Senhor vai ficar feliz conosco. E Ele vai dizer: servo bom e fiel, você foi fiel com aquilo que eu entreguei para você. Então essa parábola, ela chama muito a nossa atenção. E eu queria falar um pouquinho de uma pessoa na Bíblia que era muito talentosa também. Com certeza será uma mulher, porque toda vez que eu falo para mulher, eu tenho que usar um texto como mulher, não adianta. Então eu queria ler com vocês, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, Atos capítulo 9. Aí eu vou ler nessa versão, para não atrapalhar. Eu vou ler com vocês o texto e depois a gente vai falar um pouquinho sobre, tá bom? Atos capítulo 9, fala de uma mulher que era muito talentosa. Versículo 36.
E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens rogando-lhe que não se demorasse a vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Eu estou falando aqui de uma grande mulher, que a Bíblia faz questão de dizer o nome dela, os 2 nomes, né? Porque o nome e o significado numa outra língua, a Bíblia deu tanta importância para ela que falou, né, o nome dela, Tabita ou Dorcas. Para a gente entender um pouco esse texto aqui, que a gente acabou de ler, eu queria que deixasse o texto aí. A gente tem que falar onde Tabita ou Dorcas estava. Ela estava numa cidade chamada Jope. A Bíblia não dá muitos detalhes de Jope, né? Jope é o lugar onde Jonas fugiu, né, para se esconder. A gente tem aí essa referência na Bíblia. E a Bíblia fala que, procurando assim, saber um pouquinho como era Jope naquele tempo, porque hoje é fácil saber, só você jogar lá no Google, botar a cidade de Jope, você tem todas as informações. Mas para saber como era Jope no passado, a gente tem que entender que Jope era uma cidade portuária. Era um lugar onde tinha muitas embarcações. Segundo o dicionário bíblico, era um lugar pobre, muito difícil e muito perigoso. Então é importante você ter essa informação na sua cabeça. De que as pessoas viviam ali? Os chefes de família, eles saíam para o mar para trazer o sustento para sua casa. Os homens trabalhavam nos navios, nas embarcações. Eles eram marinheiros, eram pessoas do mar. Era o principal meio de sobrevivência ali naquele lugar. Então, isso equivale a dizer o seguinte: devido às intempéries a todos aqueles homens eram submetidos, já que era uma cidade portuária e que muitos homens trabalhavam nisso, muitos homens iam para o mar e não voltavam. Eles morriam. O número de homens que morriam nessa cidade era absurdo. O número de viúvas era absurdo. O número de órfãos era absurdo. Porque era uma cidade que exigia isso dos homens e muitos morriam. Quando você vê esse texto falando de Tabita ou de Dorcas, lá no versículo 36, diz assim: havia em Jope, nessa cidade portuária, nessa cidade que tinha muitas viúvas, nessa cidade que tinha muitos órfãos, tinha uma mulher, que nem fala mulher aqui, tinha uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. E ela estava cheia de boas obras e dava esmolas. No texto que está ali para vocês, estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Quando a Bíblia diz que uma mulher é uma discípula, nós não podemos deixar isso de lado, essa informação de lado. Porque até aquele tempo só tinham discípulos. Não tinha discípula. Mas o texto bíblico faz questão de dizer que ela era uma discípula.
E esse termo hebraico, talmid, que é discípulo ou discípula, né? Tem a sua raiz na palavra lamad, que quer dizer aprender ou ensinar. Então, discípulo ou discípula é alguém que escolhe se subordinar a um rabino e segue esse rabino em todo lugar, aprendendo com ele e servindo a ele. Então, quando a Bíblia diz que Tabita ou Dorcas era uma discípula, isso equivale a dizer que ela era uma mulher totalmente comprometida com Deus. Ela era uma mulher totalmente comprometida com o reino. Ela era totalmente comprometida com o talento que Deus tinha dado para ela. A Bíblia diz que a primeira referência que se faz dessa mulher já chama ela de discípula. E a segunda diz que ela era cheia de boas obras que fazia. Dentro do caos daquela cidade, dentro do caos que estava mergulhado naquela cidade, uma mulher se levanta para fazer a diferença. Ela tinha só um talento. A Bíblia não diz de outros talentos que ela tinha. Qual era o talento de Dorcas ou Tabita? Qual era? Costurar. Poxa, mas que talento é esse? Ela não pregava, ela não ensinava, mas ela sabia costurar. Deus já tem alguma coisa para falar para você e Ele já está falando. Porque às vezes a gente acha que o que Deus depositou na nossa vida não tem valor. O que é o talento de costurar? Mas ela era conhecida como uma discípula. E ela usava o talento que ela tinha para fazer a obra de Deus. E ela fazia com o coração. Ela fazia porque amava a Deus. Ela fazia porque era discípula. Ela fazia porque ela queria que a vida dela tivesse um sentido. Como eu posso ajudar uma cidade cheia de viúvas e cheia de órfãos? Eu posso vestir essas viúvas e esses órfãos. O que eu posso fazer? Será que pregar é bom? Mas Deus não me chamou para pregar. Será que ensinar é proeminente? Mas eu não tenho o dom do ensino. Opa, mas eu sei usar linha e agulha. E eu vou usar essa linha e essa agulha para a glória de Deus. Tabita pensou assim. Então ela começou a vestir as mulheres da cidade e vestir as crianças da cidade. Se a gente voltar atrás no tempo, a gente vai ver que uma roupa era uma peça muito cara. Hoje é fácil. Quero trocar o meu guarda-roupa. Eu só falar com meu marido, né Saninho? Saninho, estou precisando fazer uma reforma, quero melhorar o meu guarda-roupa. Me empresta seu cartão de crédito, que eu quero fazer, né? E ele, com certeza, ele na hora, ele não vai nem pensar duas vezes. Ele vai pegar o cartão, vai entregar na minha mão, com um sorriso largo. Só que não, né? E eu vou poder trocar todo o meu guarda-roupa. Mas na época não era assim. Era uma cidade pobre. E as mulheres, o que elas tinham, gente, não dava para fazer roupa, para comprar roupa. Não tinha como. O que entrava era para comer. E olhe lá. Mas entra Dorcas como uma costureira. E ela começa a vestir as mulheres daquela cidade e vestir as crianças daquela cidade. Não era um passatempo para ela. Não era para mostrar para ninguém. Ela investia recurso. Ela investia seu tempo. Ela investia talento em pessoas que não podiam retribuir nada para ela. Não podiam devolver nada para ela. E ela sabia que ela estava fazendo algo para Deus. E isso que Dorcas fez causou um impacto enorme naquela sociedade. As pessoas, quando lembravam do nome de Dorcas, as pessoas sentiam alegria. Elas sentiam prazer, elas se alegravam, porque elas sabiam que ali naquela cidade, mesmo com tudo de ruim que acontecia, tinha uma mulher que se preocupava com as pessoas.
Gente, isso é tão lindo que a história dá uma parada aí. No versículo 37 diz assim: aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu. Quando eu li isso aqui, eu fiquei, meu Deus. Porque crente também fica doente. Para quem não sabe, crente também adoece. Aquela mulher incansável, ela trabalhava dia e noite, porque ela tinha algo, ela tinha propósito na vida dela. Mas um dia ela ficou doente. E a Bíblia diz que ela ficou doente e morreu. Parece ser, pelo o verbo aqui, adoeceu e morreu, dá a entender que foi uma coisa rápida. Não deu tempo de a igreja orar, fazer nada. Ela adoeceu e morreu. E o versículo diz aqui que as pessoas lavaram o corpo dela, era costume na época, lavaram o corpo dela, colocaram ela num quarto superior da casa. A tristeza que encheu aquela comunidade, aquele lugar, a notícia se espalhou que Dorcas havia morrido. E preste atenção, as pessoas lavaram o corpo dela, fizeram tudo. Porque os judeus, ele tem esse costume, né? Esse momento de preparação, de lavar o corpo, de colocar uma roupa e de ficar ali. É um momento que as pessoas pensam assim, de repente ela pode levantar. Eles têm isso no coração, né? De repente ela pode levantar. Então eles deram um tempo ali. E todos os preparativos foram feitos. Ela tinha morrido, mas ninguém conseguiu sepultar Dorcas. Aquela mulher era uma mulher tão importante, era uma mulher tão amada, que não conseguiram sepultar Dorcas. E aí eles lembraram, ora, Pedro está ali. Deixa eu lembrar a cidade aqui que eu perdi, tirei aqui da minha cabeça. Ele estava pertinho, deixa eu ver aqui, Lida. Pedro estava em Lida, então eles falaram, olha, Pedro está em Lida, manda chamar Pedro, porque era perto. E mandaram, foi 2 homens lá encontrar com Pedro e chamaram Pedro, vem rápido, não se demore. E como Lida era perto de Jope, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram 2 homens, versículo 38. Pedro se levantou, foi com eles. Quando chegou lá, levaram ele no quarto de cima, porque ela estava lá, que era denominado quarto da oração. Olha só, gente, levaram ela para o quarto da oração, para o andar de cima. E aí Pedro ora por ela, tira todo mundo dali. Quando Pedro entra na casa, foi aquele chororô, todo mundo mostrando as roupas que ela tinha feito. Olha o que ela fez, ela não pode deixar a gente não aceita, né? Todo mundo chorando, mostrando para Pedro, né, as coisas que ela tinha feito. E Pedro manda todo mundo sair e vai orar por ela. Pedro orou por ela. Deus fez um milagre ali. As pessoas oraram por ela, Pedro orou por ela. E deixa eu falar uma coisa para você, espiritualmente falando. Tem pessoas que são tão importantes para Deus, e você é uma delas, que Deus manda chamar Pedro para te levantar de onde você está. Você é tão importante para Deus, que Deus manda alguém vir dizer isso para você. Não é hora de você parar. Não é hora de estar deitada. Não é hora de morrer, se não é a sua hora de morrer. Porque às vezes a vida vai tentar nos matar antes da gente estar na nossa hora. Espiritualmente falando, gente, esse mundo, é igual minha filha fala, mãe, a vida não é um morango. Eu falei, realmente, minha filha, não é um morango. Mas eu posso fazer uma vitaminazinha boazinha com esse moranguinho aí e posso melhorar isso. Gente, presta bem atenção. Se não é hora de você morrer, levanta dessa cama. Se não é a hora de você entregar os pontos, para de desistir toda hora daquilo que Deus te chamou para fazer. Eu estou falando isso para as mulheres e estou falando para os homens também.
Dorcas era um talento. E talento não se enterra. Dorcas era um talento. Talento não se enterra. Você tem um talento que Deus te deu. Todo mundo tem, pelo menos um. Se você está enterrando, hoje Deus me trouxe aqui para dizer: desenterra hoje. Porque quando for para você morrer, o próprio Deus se encarrega. Mas se você ainda não morreu, Deus tem propósito com a tua vida. Então vamos parar com esse negócio de ficar desistindo, de ficar entregando os pontos, de jogar a toalha. Eu não quero mais nada. Você quer sim, porque você não se manda. Você tem dono e o seu dono é Jesus Cristo. Então, se Deus te chamou para fazer algo para Ele, não interessa se as pessoas vão entender ou não. Deus te chamou. Talento não se enterra. Dorcas era um talento vivo e Deus não deixou enterrarem Dorcas. E Deus não vai deixar te enterrarem. Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. Presta bem atenção, isso não é palavra de efeito não. Deus não vai deixar. Deus não vai deixar ninguém te enterrar vivo. Porque você tem dono. A história sua ainda não acabou. Quem dá ponto final na nossa vida é Deus. O inferno pode se levantar, mas ele se levanta e vai cair. Porque ninguém tem mais autoridade sobre você e sobre mim do que aquela pessoa que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. E é de lá que a gente deve governar a nossa vida. Dorcas era um talento vivo. Então deixa eu falar uma coisa para vocês, mulheres. Porque eu falo muito, eu tenho que me policiar. Você é um talento vivo. Não morra antes de fazer a diferença nessa terra. Não morra antes de fazer a diferença nessa terra. Homem também. Não morra antes de fazer a diferença nessa terra. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês que isso é bem firme dentro de mim. Meu esposo que convive comigo vai fazer 29 anos, ele sabe disso. O dia que me baixarem num caixão, vai estar só o corpo da Alessandra lá. Porque tudo que Deus me chamou para fazer, eu vou fazer. Eu vou morrer vazia, eu vou morrer sem nada. Tudo que Deus falar para mim: Alessandra, vai lá, eu vou. Alessandra, escreve isso aqui, eu escrevo. Alessandra, escreve mais um livro, é a parte preferida da minha vida. Escreve mais um livro, já estou escrevendo, já tem 2 escritos. Mais 2, para a honra e a glória do nome do Senhor. Tudo que Deus te chamar para fazer, faça. Não morra antes de fazer a diferença nessa terra. Segura essa palavra no teu coração. Eu aprendi verdades importantes nesse texto. Texto simples. Primeiro, nós somos conhecidas pelo que fazemos, não pelo que a gente fala. Falar, todo mundo fala. Falar, fazer igual o Thiago Brunet fala. Falar até papagaio fala. Nós não somos conhecidas pelo que a gente fala. A gente é conhecida pelo que a gente faz. Então, se você não está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, isso não é problema meu, é problema seu. Não tente jogar a culpa em ninguém, como esse servo da parábola fez. Ah, eu sei que tu era um servo severo, que colhe onde não plantou, jogando a culpa para o Senhor. Eu cavei um buraco e enterrei. Não tem desculpa diante de Deus, porque Ele te conhece. Ele conhece teu deitar e teu levantar. Ele sabe o que você pensa antes de você falar.
Ele sabe o que você vai falando de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Ele sabe aquilo que você ora. Ele conhece as tuas lágrimas. Ele conhece a tua vida. Ele conhece a tua família. Ele conhece os teus questionamentos. Não tem desculpa diante dele, porque ele te conhece. Então presta atenção. Ruth 3, versículo 8 fala assim: agora pois, minha filha, não temas. Tudo que disseste eu te farei. Sabe por quê? Porque toda a cidade do meu povo sabe que você é uma mulher virtuosa. Todo mundo já sabe. Sabe por quê? Porque ela disse? Não. Sabe por quê? Porque ela era uma mulher virtuosa de verdade. Ela largou os deuses de Moabe e ela seguiu com a sua sogra para Belém. Todo mundo viu o que ela fez. Então você é conhecida não pelo que você diz, mas pelo que você faz. Deixa eu ver uma lição que eu tirei desse texto também. Aquilo que está no nosso interior é expressado no nosso exterior. Eu posso conviver com você 1 ano e você não me dizer nada, absolutamente nada da sua vida. Mas 1 hora o que está dentro vai para fora. 1 hora vai, 1 hora aparece. Então, quem era Dorcas? O que ela era por dentro apareceu por fora. O que ela era por dentro apareceu por fora. O que ela era por dentro apareceu por fora. Quem você é por dentro vai aparecer. E o que vai aparecer? Quem você é por dentro? Deus te conhece. Deus te conhece por dentro. E aquilo que está pulsando em você, algo pulsa dentro de nós. A habilidade que Deus nos deu pulsa dentro de nós. O talento que Ele nos deu pulsa dentro de nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não consegue muita coisa só com o teu talento, com a sua habilidade. Por quê? Vai chegar um momento que só o seu talento e a sua habilidade não vai dar conta. Mas se você continuar caminhando naquilo que Deus te chamou para fazer, Ele vai colocar o elemento sobrenatural na tua vida. E você vai dar conta de fazer o que Ele te chamou para fazer. Vou exemplificar isso. José já tinha um talento natural na vida dele. O talento dele era administração, governo. Ele era pequeno. Os irmãos eram maiores. Os irmãos iam e ele tomava conta dos irmãos, né? Era o X9. Ele chegava em casa e falava: pai, eles fizeram isso, 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 isso e isso. Ele não sabia muito bem lidar com isso, mas ele já tinha em si o governo, a administração. Só que ele era muito pequeno ainda. Aí espera. Os irmãos ficaram com ciúme. Presta atenção. O pai deu uma túnica para ele. Diferente. Uma túnica diferente. Colorida, longa. Os irmãos ficaram com ciúme. Por quê? Porque as túnicas que as pessoas usavam era até aqui. E era até o joelho só. Porque essas túnicas não podiam atrapalhar a pessoa a trabalhar. Mas o pai dele, Jacó, dá para ele uma túnica de realeza, de alguém que governava. E os irmãos, com certeza, ficaram com ciúme. Jogaram ele naquele poço, vocês conhecem a história. Venderam ele. Foi parar na casa de Potifar. Quando chegou lá, ele tinha um talento na cabeça dele. Talento natural. Potifar falou assim: quer saber de uma coisa? Esse jovem é muito abençoado, vou botar minha casa na mão dele. Tudo começou a prosperar na casa de Potifar. Claro, vem, o coisa ruim, entra no corpo daquela mulher oprimida e quer seduzir José. José não aceita, vai parar na prisão. Quando chega na prisão, o carcereiro fala assim: quer saber de uma coisa? Esse rapaz aí tem talento, vou botar os prisioneiros na mão dele. Olha só, gente. Qual o talento que ele tinha? Governo, administração. Mas o que ele tinha de eventual do céu?
ele era apenas um sonhador. Ser um sonhador não resolveu nada na vida dele, só piorou a vida dele. Porque quando ele falava os sonhos, os irmãos ficaram com ciúme e venderam ele e foi parar lá. Vocês conhecem a história. Quando ele está na prisão, aí o que acontece? Alguém tem um sonho. Aí ele fala assim, eu sei interpretar esse sonho. Aí deixa eu falar, agora José não era mais um sonhador. Agora ele era um intérprete de sonho. Talento natural, sonhador. Talento natural, governo. Mas ainda não era aquilo que Deus tinha para ele. Quando ele fala assim, eu sei interpretar sonho, opa, eu já sei interpretar sonho, elemento sobrenatural. E com o elemento sobrenatural na vida dele, ele vai governar nada mais, nada menos que o Egito. Sabe por quê? Porque Deus tinha propósito na vida dele. E aqueles irmãos que jogaram ele lá no poço, depois que o pai morreu, eles ficaram preocupados. Agora José vai se vingar da gente. Não, vocês vão para o melhor da terra, vocês vão para Gósen. Eu vou cuidar de vocês e da família de vocês, porque tem propósito na minha vida. Então preste atenção. A gente precisa então deixar a teoria de lado e colocar o nosso amor em prática, como Dorcas fez. 1 João 3,18 diz, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Quem te deu o seu talento foi Deus. Seu compromisso, primeiro, é com Deus. Dorcas, ela costurou a sua reputação com agulha e com linha. Dorcas usou com amor e sabedoria o que Deus depositou na vida dela. Às vezes, a gente sai de casa e a gente vem para a igreja para um culto de domingo. E você fala assim, Senhor, eu estou indo para a tua casa. E eu preciso disso, 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 disso e disso. Você vem com a lista para a casa do Senhor. Isso não é errado não, porque eu também venho com a minha. E nós temos um pai que gosta de abençoar. Tem ou não tem? A gente tem um pai que nos abençoa, que nos cura, que nos consola. A gente tem um pai que abre portas para a gente, que faz coisas que a gente não imaginava. Mas hoje a mensagem para você é um convite. Hoje Deus quer falar algo diferente no seu coração. Mulher principalmente, porque o culto hoje é especial para nós. Hoje Deus está te convidando. Apresenta o seu talento para mim. Apresenta o seu talento para mim. Esquece um pouco das coisas que você precisa e diz assim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu tenho um talento, eu tenho 2, eu tenho 3 ou tenho 4. Hoje eu quero apresentar o meu talento a Ti, Senhor. Hoje eu quero me colocar diante de Ti como alguém que quer ser usada por Ti. E eu não sei como Deus vai te usar, querida e querido, não sei. Mas eu sei que Deus precisa daquilo que Ele depositou na sua vida. Porque Deus não cria ninguém ao léu. Se você está aqui hoje, se você existe hoje, depois de tantas coisas que já aconteceram, você está vivo, você está de pé. Deus não terminou o assunto dele com você. Deus não terminou, gente. Deus não terminou. O dia que terminar, amém, porque a gente não se manda. A gente não se manda. Eu não escolhi o dia que eu nasci e também não vou escolher o dia que Deus vai me chamar. Mas enquanto eu estiver nessa terra, eu vou me deixar usar pelo Espírito Santo de Deus. E não tem homens nem demônios que podem me tirar do meu propósito. Você precisa entender isso. Quantas pessoas Deus já usou e já trouxe nesse púlpito para dizer isso para você?
Até quando você vai dar desculpas para Deus? Até quando você vai dizer, eu não posso, eu não tenho condições, alguém pode fazer melhor do que eu? Até quando você vai dar desculpa para Deus? Uma mulher com uma linha e com uma agulha fez uma diferença num lugar chamado Jope. Uma mulher costureira, talvez ela nem soubesse ler nem escrever, mas com uma linha e com uma agulha, ela fez diferença no lugar onde ela vivia. E você também pode fazer, porque você foi escolhido por Deus. Isso não é frasezinha para te comover, é Deus falando no teu coração. Não deixe passar esse tempo na sua vida. Não deixa passar. Porque quando a gente está lá no leito de hospital, a gente tem vontade de fazer tudo. O dia que eu estava em cima de uma maca e que o médico falou, ela pode morrer, ou o filho pode morrer, ou os dois podem morrer. E eu nunca vou esquecer isso. Que eu falei, Senhor, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance, Senhor. Mais uma, porque quando eu tinha 8 anos, eu já te pedi uma chance e o Senhor me deu. Agora eu quero ver o meu filho crescer. Eu quero ver o Lucas crescer. E eu cantei ali na minha mente. Eu já falei isso aqui, mas tem gente que está aqui e não conhece a história. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros Ele dá o céu, e a cada rio Ele dá um leito, e o caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sob terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Eu cantei isso para Deus. E eu falei, Senhor, se tu me der mais uma chance, onde o Senhor me mandar, eu vou. Não é fácil. Aí quando eu falo assim, Sianinho, eu vou em tal lugar. Aí ele fala assim, tem certeza? Aí eu falo assim, olha, Deus está mandando eu ir. Aí eu brinco com ele assim e falo assim, olha, eu vou falar com meu pai. Você não vai deixar eu ir, não? Eu vou falar com meu pai. Ele nem tu está me ameaçando? Não, eu não estou te ameaçando. Antes de eu ser dele, eu sou do Senhor. E eu fiz um acordo com Deus. Se o Senhor me der vida para ver o meu filho crescer, e eu quero ver ele crescer, onde o Senhor me mandar, eu vou. Irmãos, fazer acordo com Deus leva a sério. Leva a sério. Então, presta bem atenção. Hoje Deus está te chamando. Entrega aquilo que Deus já te deu. Entrega de volta para Ele. Faz o que Deus te chamou para fazer. Se você tem um abraço gostoso, abraça. Deus te chamou para abraçar? Abraça. Deus te chamou para cozinhar? Cozinha. Deus te chamou para costurar? Costura. Deus te chamou para tocar? Toque. Deus te chamou para ensinar? Ensine. Deus te chamou para pregar? Pregue. Deus te chamou, então faça aquilo que Deus te chamou para fazer.
Deus não está pedindo nada surreal para você. Ele só está pedindo aquilo que Ele já depositou na sua vida. Então, hoje não é para pedir. Hoje é para você se apresentar e falar: Senhor, eu preciso estar disponível ao teu chamado. A notícia se espalhou: Dorcas está viva! Dorcas está viva! Dorcas está viva! Você também está vivo. Olha aí você, todo bonitão, toda bonitona, cabelo escovado. Essa aqui tá com o olho todo remelado já, mas tá aí, ó. Você tá aqui. Você tá vivo. Para de fazer cara de morto. Você tá vivo. Você é lindo, linda. Você tem talentos especiais que Deus colocou na sua vida. Então, abraça sua amiga que está do seu lado aí. Abraça ela. Fala para ela: você é um talento vivo. Você é um talento vivo. Abraça seu amigo também que está do lado. Você é um talento vivo. Parabéns, você é um talento vivo. E talento a gente não enterra. Talento a gente não enterra. Glorifique o nome do Senhor com a sua vida. Faça diferença na sua casa, no seu bairro, no meio da sua família, na escola, na faculdade. Irmãos, Deus usou grandes pregadores, como Pedro, como Paulo, mas também usou Dorcas, uma simples costureira. E se Ele usou uma simples costureira, Ele pode me usar também. Ele pode te usar também. Então, fica de pé nessa noite. Hoje o Senhor marcou encontro com você. E hoje, eu estou aqui como representante de Deus. Nessa casa hoje, aprove o Senhor me chamar hoje para entregar esse recado para você. Hoje você precisa fazer essa oração: Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor é bom para comigo. O Senhor me encheu de dons e talentos. O Senhor tem cuidado da minha vida. Eu tenho passado por tantas coisas e continuo de pé. Eu continuo glorificando teu nome. Então, me dá um coração bondoso também. Me ensina a expressar o teu amor, o amor que tu sentes por mim. Me ensina a expressar esse amor para as pessoas. Hoje você está fazendo um acordo não com a evangelista Alessandra. Você está fazendo um acordo com Deus hoje. Aqui é o altar. Aqui é o altar. E no altar, o nosso ego tem que morrer. Altar é lugar de sacrifício. Sempre foi e sempre será. Quando a gente sobe aqui é uma grande responsabilidade. Porque esse é um lugar de sacrifício. Hoje você está fazendo uma aliança com Deus. Não comigo, mas com Deus. Ministério, pode louvar o Senhor? Hoje o Senhor está fazendo um convite para você. Onde você estiver. Eu sempre digo o seguinte. É porque a gente aprende a ter ordem, né? Eu sou uma pessoa ordeira. Eu não gosto de ultrapassar os meus limites. Mas se a Amandinha está aqui hoje, não sei se a Amandinha está aqui hoje. Ela disse que quando eu preguei aqui um tempo atrás, que eu falei assim, ó, se você não vier aqui agora, eu vou aí no lugar te pegar e vou te trazer aqui. Ela disse que sentiu as pernas dela tremer e ela veio. Se precisar, eu vou aí te buscar. Se precisar, se Deus falar assim, vai lá e busca, eu busco mesmo, irmão. Não tem esse negócio. Hoje, o Senhor está falando algo muito especial no teu coração. Hoje você precisa você precisa renovar essa aliança que você fez com Ele. E o céu está como testemunha hoje. Aquilo que Deus depositou na sua vida, você vai desenterrar. Se você enterrou alguma coisa, e pode ser, olha que Deus sabe, hein? Olha que Deus sabe. Você tem um talento na sua vida e você está fingindo que não tem esse talento. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe.
Deus sabe que você tem esse talento. E se precisar ir aí, eu sair daqui, vai ser difícil para mim, mas eu vou pegar na sua mão e vou trazer você aqui. Você precisa hoje se consertar. Sinto muito falar isso para você. Você precisa hoje se consertar. Vem devolver para o Senhor aquilo que Ele depositou na sua vida. Aquilo que Deus te deu não é para ficar enterrado. Aquilo que Deus te deu não é para ser enterrado. Aquilo que Deus te deu é para você usar para a glória dEle. Então, Ele não aceita mais desculpa. Deus não aceita mais desculpa. Deus não aceita mais desculpa. Hoje o Senhor está te chamando. Hoje o Senhor está te chamando. Aquilo que Deus tem para você é para você. Aquilo que Deus tem para você é para você. É exclusivo seu. Ele não vai dar para ninguém. Ele não vai passar adiante. Aquilo que Ele te chamou para fazer, você precisa fazer. Você precisa entender isso hoje. Sirva ao Senhor com aquilo que Ele te deu. Hoje é o dia, hoje é o tempo. Hoje é o dia, hoje é o tempo. Hoje é o dia, hoje é o tempo. Essa geração precisa daquilo que Deus depositou na sua vida. Essa geração está aguardando. Essa geração está aguardando você. E que hoje seja o primeiro dia. Que hoje seja o primeiro dia de um novo tempo, de uma nova história, de uma nova fase na sua vida. O Senhor está aqui. Altar é lugar de eu quebrado. Altar é lugar de sacrifício. Para de dar desculpa para Deus. Para de dar desculpa para Deus. Deus quer te usar hoje. Deus quer fazer. E você não pode mais ficar olhando para trás. Você não pode esconder. Não dá para esconder. Não dá mais para esconder. Não dá mais para esconder. Não dá mais para esconder. Vem aqui, por favor. Não me faça ir aí no seu lugar. Não me faça descer. Não me faça descer. Vem aqui. Vem aqui, porque hoje começa uma nova história. Hoje começa uma nova história. Hoje começa uma nova história. Acabou a desculpa. Acabou não dá. Hoje o Senhor te chama. Talento vivo. Talento vivo. Talento vivo não se esconde. Talento vivo não se enterra. Talento vivo não se enterra. Talento vivo não se enterra. Faça essa oração. Senhor, eu coloco os teus filhos e as tuas filhas nas tuas mãos. Senhor, quantas coisas o Senhor quer fazer. Quantas coisas o Senhor quer fazer. Quantas coisas. Tem mãos aqui que vão tirar o homem morto das trevas. E é a sua mão. É a sua mão. O que eu posso fazer? Não é a minha, é a sua. Senhor, usa os teus servos. Usa os teus servos, Pai. Tira todo o temor. Tira toda a tristeza. Pai, tentaram calar. Tentaram enterrar. Tentaram enterrar esse talento, Senhor. Mas eles são Deus. 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 Eles são Deus, Pai. Eu entrego cada um nas tuas mãos, Senhor. Que seja um tempo de renovação. Que seja um tempo de vitória.
Senhor.